Sabe aquela ironia da vida que parece até roteiro de novela? Pois é, um dia você é tratado como se não valesse nada, e no outro, a mesma pessoa que te humilhou implora para que você volte. Estranho, né? Mas é justamente aí que está o paradoxo. Quando você aprende a se valorizar, quem antes te desprezava começa a perceber o que perdeu. Muita gente acredita que amor e respeito se pedem, mas a verdade é outra e eles se conquistam. E essa história mostra exatamente isso. Prepare-se para ouvir como um rapaz simples, desacreditado, humilhado e traído pela família que dizia amar, deu a volta por cima e viu o próprio sogro, que antes o rejeitava, dobrar os joelhos e pedir para que ele reatasse com a filha. O que aconteceu no meio desse caminho? Como alguém que foi considerado um ninguém conseguiu virar a chave a ponto de mudar completamente o jogo? Essa é uma daquelas histórias que mexem com tudo que você acredita sobre amor, dignidade e até sobre vingança. E se você gosta de histórias fortes, cheias de reviravoltas e aprendizados, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar narrativas que tocam fundo e fazem refletir. O tempo tem um jeito estranho de nos colocar frente a frente com situações que jamais imaginaríamos viver. Era início de tarde, o sol castigava o asfalto e o barulho dos carros parecia se misturar ao coração acelerado de quem ainda acreditava no amor. Ele tinha apenas 21 anos quando conheceu Ana Maria, uma jovem que parecia ser a resposta para todos os seus sonhos. O encontro aconteceu quase por acaso, e ela deixou a bolsa cair no estacionamento de um shopping, espalhando pelo chão chaves, maquiagem e papéis soltos. Ele, sem pensar duas vezes, correu para ajudá-la. Foi nesse gesto simples, de devolver os objetos que se espalhavam, que uma história começou. Como posso retribuir? Perguntou ela, ainda ofegante. Ele, sem jeito, aproveitou para pedir o número de telefone. Não era do tipo ousado, mas naquele instante algo dentro dele disse que deveria arriscar, e arriscou. As noites seguintes foram preenchidas com conversas longas ao telefone, risadas contidas para não acordar os pais e aquela sensação de descoberta que só os primeiros encontros trazem. Logo veio o convite para sair, e a partir dali tudo deslanchou. Eles foram devagar, como se cada passo tivesse de ser pensado com cuidado. Passaram 5 meses até a primeira intimidade, porque ela dizia que queria se guardar para o homem certo, e ele, que sempre sonhou em ter uma companheira fiel, viu nisso um sinal. Ele se sentia especial, e era, afinal, acreditava que tinha encontrado a mulher da sua vida. Fazia planos de casamento, já se via caminhando de mãos dadas com ela num futuro distante. Mas havia um detalhe que se tornaria uma pedra enorme no caminho, o pai dela. No início, o sogro parecia cordial. Conversavam sobre futebol, trocavam comentários sobre o clima. Nada que denunciasse o que viria. Mas assim que descobriu que havia mais do que amizade entre sua filha e aquele rapaz simples, tudo mudou. O homem se tornou frio, hostil, espalhando comentários venenosos primeiro pelas costas e depois na cara. Trabalhando como operário da construção civil e estudando à noite, ele sentia na pele o julgamento silencioso do sogro, um empresário dono de uma firma com dezenas de funcionários. Você não é suficiente para minha filha, era a mensagem implícita em cada olhar atravessado, em cada palavra seca. E foi nesse ponto que o jovem começou a se perguntar, seria ele mesmo bom o bastante? Com o tempo, a hostilidade do sogro se intensificou a tal ponto que ele já não se sentia à vontade para entrar na casa da namorada. Antes, era recebido com café quente e alguns sorrisos tímidos da mãe de Ana Maria, uma mulher de olhar bondoso, mas que jamais se colocava contra o marido. Depois, o clima ficou pesado demais. As visitas se tornaram raras, quase inexistentes. Ele passou a buscá-la de carro e deixá-la na porta, porque até isso o sogro tentava controlar. O homem chegou ao extremo de instalar um rastreador no carro que havia dado à filha, proibindo-a de ir até a casa do namorado. Era como se cada encontro fosse um desafio contra uma prisão invisível. Ainda assim, ele não desistiu. O amor que sentia por Ana Maria o fazia aguentar humilhações que, olhando hoje, parecem absurdas. Houve até conversas sobre fugir e se casar em segredo, mas Ana Maria hesitava. Dizia que não queria magoar o pai, que acreditava que um dia ele mudaria de ideia. E, apaixonado como estava, o rapaz aceitava. Engolia o orgulho, segurava a mágoa e se convencia de que valia a pena esperar. Mas, por dentro, estava em frangalhos. Ele se lembrava com clareza da primeira vez que se sentiu diminuído por aquele homem. Foi durante um almoço de domingo, quando a mesa estava cheia de convidados. Entre garfadas de arroz e pedaços de carne, o sogro, em tom de piada, soltou um comentário sobre como um operário da construção nunca teria condições de dar à filha a vida que ela merecia. A risada dos presentes ecoou como martelo em sua cabeça. Ana Maria tentou mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Em silêncio, ele guardava cada uma dessas feridas. Não explodia, não confrontava. Preferia acreditar que, com esforço, conseguiria provar seu valor. Foi aí que começou a se dedicar ainda mais ao trabalho. Se antes ele era apenas um funcionário esforçado,
passado, agora transformava cada hora no canteiro de obras em uma chance de mostrar a si mesmo que poderia crescer. E, de fato, cresceu. Hoje, olhando para trás, percebe que foi naquele período de dor que encontrou combustível para virar gerente de equipe, responsável por comandar várias frentes de trabalho. Mas, naquela época, no meio do vendaval, tudo o que sentia era um vazio cortante, como se o amor que carregava não fosse suficiente para blindá-lo das críticas. Mesmo assim, não desistiu dela. Mas, aos poucos, começou a perceber que algo estava mudando, e não apenas no olhar de seu sogro. O relacionamento seguia, mas pequenos sinais começaram a surgir, como rachaduras em uma parede que parecia sólida. Antes, Ana Maria fazia questão de vê-lo todas as noites, mesmo que fosse só para tomar um café rápido antes de voltar para casa. Agora, de repente, havia desculpas. Estou cansada, meu pai não está bem, hoje não dá. Eram respostas vagas, acompanhadas de silêncios longos no telefone. Ele percebia, claro, o coração sempre percebe. Só não queria acreditar. Preferia se convencer de que tudo aquilo era fruto do estresse dela, presa entre um pai controlador e um amor que, aos olhos da família, nunca seria suficiente. Mas havia algo diferente em seu jeito. Um exemplo claro ficou marcado na memória dele. Numa noite qualquer, depois de um dia de trabalho puxado, ele a buscou para jantarem fora. Escolheu uma cantina simples, com massa caseira e vinho barato. Não era luxo, mas era de coração. Enquanto mexia o garfo no prato, Ana Maria explodiu de repente com uma reclamação mínima, como se aquela noite tivesse sido um erro. O tom dela foi tão agressivo que ele ficou em choque. Largou o talher, respirou fundo e decidiu levá-la direto para casa. No carro, o silêncio era sufocante. Quando parou em frente ao portão, ela tentou se desculpar, mas ele foi firme. Eu não vou tolerar desrespeito. Não de você. A lembrança do pai dela, ríspido e arrogante, veio como um fantasma. Ele deixou claro, e se ela quisesse agir como o homem que tanto humilhava, não haveria futuro para os dois. Naquela noite, voltou para casa com um gosto amargo na boca, sem responder às mensagens que ela enviava sem parar. No dia seguinte, ignorou as ligações e não apareceu para buscá-la como haviam combinado. Era a primeira vez que fazia isso. Queria mostrar que estava falando sério, que seu limite tinha sido alcançado. Foi nesse intervalo de silêncio que uma terceira pessoa entrou na história, e Ágata, a prima de Ana Maria, uma figura complicada, conhecida por sua língua afiada e inveja constante. Ligou para ele de repente, quase como se estivesse saboreando o momento. Ela está te traindo, e disse, sem rodeios. Segundo Ágata, Ana Maria estava envolvida com o filho de um advogado que trabalhava para o pai dela, um rapaz chamado Bruno, sempre presente nos bastidores da família. A revelação veio como um soco, mas, ao mesmo tempo, ele conhecia a fama de Ágata como causadora de problemas. Por isso, não acreditou de imediato. Se não acredita em mim, vai até o apartamento dele agora. O carro dela está lá, e insistiu a prima, passando o endereço. A dúvida cresceu. No fundo, ele queria acreditar que tudo não passava de mais uma intriga, mas a semente estava plantada, e foi ali que começou a pior noite da vida dele. O endereço que Ágata havia passado não saía da mente dele. A cada quilômetro percorrido, a angústia aumentava, como se cada farol vermelho fosse um aviso para desistir. Mas o coração não deixou. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava tirar a dúvida que o consumia por dentro. Quando entrou no estacionamento do condomínio, o mundo pareceu parar. Ali estava, diante de si, o carro de Ana Maria. Reconheceu de imediato os adesivos no vidro traseiro, as marcas sutis da lataria, cada detalhe que tantas vezes ele mesmo havia lavado, quase como um ritual de cuidado. O choque o fez apertar o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela pode estar visitando alguém, pode estar em qualquer lugar, não significa nada, repetia para si mesmo, tentando afastar a pior hipótese. Mas a voz da prima ecoava em sua mente como veneno, vai até lá. Você vai ver. Seguiu devagar pelo estacionamento até que ouviu música alta, gargalhadas e aquele som característico de água sendo agitada por várias pessoas ao mesmo tempo. Era a piscina. Estava acontecendo uma festa. O estômago embrulhou. Ele estacionou o carro um pouco afastado, como se tentasse se esconder da própria verdade, e subiu uma pequena colina atrás de uns pinheiros para espiar. Demorou alguns segundos para encontrá-la na multidão, mas quando o fez, sentiu o chão sumir. Ana Maria estava ali, deitada em uma espreguiçadeira, óculos escuros, cabelos soltos, com aquele sorriso que tantas vezes foi só dele. Mas agora ela sorria para outro homem. Era Bruno. Não havia dúvidas. O jeito que estavam próximos denunciava tudo. Ele observava de longe, torcendo para que fosse apenas um mal-entendido. Até que o rapaz estendeu a mão, como quem faz um convite mudo. Ela hesitou por uma fração de segundo, mas logo esticou a mão também, rindo. As cadeiras estavam afastadas, e a tentativa de se tocarem virou uma brincadeira. Os dois riam como adolescentes. Foi então que ela se levantou,
caminhou até a cadeira dele, com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo antes, e deitou-se de costas contra o peito do rapaz, o corpo colado ao dele. A cena foi um soco no estômago. Ele sentiu o coração disparar, a respiração falhar. Era como assistir a um filme em câmera lenta, e Bruno inclinou-se, beijou o ombro dela, depois o pescoço. Ana Maria, sem resistência, virou o rosto e o beijou nos lábios. E naquele instante, algo dentro dele quebrou. Não houve grito, não houve confronto. Apenas silêncio. Ficou parado por alguns segundos, encarando a cena, até sentir que não aguentaria mais um segundo. Virou-se e caminhou de volta para o carro como se carregasse toneladas nas costas. A viagem de volta para casa foi um tormento. Ele chorou, e não tinha vergonha de admitir. Chorou como não chorava desde a infância. As imagens se repetiam em sua mente como um disco quebrado. Cada beijo que ela deu naquele homem foi uma facada que atravessava sua confiança. Ao chegar em casa, largou as chaves sobre a mesa e ficou sentado no sofá por horas, olhando para o nada. O relógio marcava quase meia-noite quando finalmente percebeu que não tinha comido, que nem sequer tinha forças para se levantar. Abriu a geladeira, encarou uma pizza congelada, mas desistiu. O estômago se recusava a aceitar qualquer coisa. Naquela madrugada, deitado na cama, o cheiro do perfume dela ainda estava em sua camisa, e um detalhe cruel, como se o lembrasse de que, enquanto ele sofria, ela estava em outra cama, em outro abraço. E pela primeira vez, ele percebeu com clareza, não havia mais volta. O domingo amanheceu com um silêncio estranho. Ele não havia pregado os olhos direito, revirando-se na cama, atormentado por imagens que não conseguia apagar. Quando o celular vibrou, perto das 11 da manhã, sentiu o coração gelar. Era uma mensagem de Ana Maria. Amor, te amo. A que horas você vem me buscar hoje? Leu e releu aquelas palavras com a sensação de estar vivendo uma farsa. Como ela conseguia digitar aquilo com tanta naturalidade, como se nada tivesse acontecido na noite anterior? A raiva subiu, mas ele não respondeu. Deixou o celular sobre a mesa e foi tomar um café amargo, sem apetite, apenas para enganar o estômago. As mensagens se repetiram ao longo do dia, seguidas de ligações incessantes. Ele ignorava uma a uma, até que finalmente, no fim da tarde, atendeu. Não havia mais como fugir. Eu sei de tudo, e disse, antes mesmo que ela pudesse abrir a boca. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Ele podia ouvir a respiração dela, acelerada. Do que você está falando? Respondeu, a voz trêmula. Do Bruno. O nome saiu como veneno. Sei que você esteve com ele. Houve uma pausa. Então, ela começou a se justificar às pressas. Ele é só um amigo da família, quase como um primo mais velho. Você entendeu tudo errado. Ele riu, um riso amargo. É assim que você trata os primos? Beijando na boca na beira da piscina? Retrucou, firme. Diante disso, ela ficou muda. O silêncio foi a confissão mais dolorosa. Eu vi, Ana, com meus próprios olhos. Vi você se esfregando nele, rindo, beijando. Ele parou, tentando controlar a voz. Não tem desculpa. Ela então começou a chorar. Tentou inverter a situação, dizendo que havia sido apenas um deslize, que não significava nada, que precisava ter certeza de seus sentimentos antes de se entregar a um futuro com ele. As palavras saíam rápidas, desesperadas, como se pudessem colar os pedaços da confiança que já estava em ruínas. Eu não quero ouvir. A raiva dele crescia a cada segundo. Você fez sua escolha, e eu faço a minha agora. Acabou. Foi como um golpe mortal para ela. Do outro lado da linha, os soluços se intensificaram, acompanhados de pedidos desencontrados, que ele a perdoasse, que fossem embora juntos, que deixassem tudo para trás. Mas ele sabia que nada disso era real. Pela primeira vez desde que se conheceram, desligou o telefone sem olhar para trás. Naquela noite, o quarto que antes parecia cheio de memórias boas agora estava sufocante, como uma prisão de lembranças. Cada detalhe, o perfume dela em uma blusa esquecida, o batom num copo de vidro, uma foto sorridente na estante, e agora era apenas prova de uma mentira bem sustentada. E, mesmo com todo o peso no peito, ele tinha consciência de uma coisa, e não havia retorno. A segunda-feira chegou como um alívio temporário. Ele precisava ocupar a mente, e o trabalho foi a melhor anestesia. Levantou cedo, vestiu o uniforme e mergulhou no ritmo pesado da obra. O barulho das máquinas, o som das ferramentas, os gritos de orientação entre os colegas, em tudo servia para abafar a dor que ainda latejava dentro dele. Quando o dia terminou, imaginava que teria, enfim, um pouco de paz. Mas o celular tocou, exibindo um número desconhecido. Atendeu sem pensar, e do outro lado da linha, a voz que ele menos esperava ouvir, o pai de Ana Maria. Boa noite, rapaz, aqui é o senhor Joaquim. Houve uma pausa, pesada. O coração dele disparou, mas permaneceu em silêncio, esperando. Eu queria começar pedindo desculpas, disse o homem, em tom baixo, quase ensaiado. Sei que fui duro demais com você. Fiz coisas erradas, admito, mas quero que
saiba que nunca foi pessoal. Era um teste. Eu queria ver se você aguentava a pressão, se era capaz de crescer. E você cresceu. Passou com louvor. Ele apertou os olhos, descrente. Um teste? Durante mais de um ano sendo tratado como lixo, humilhado, diminuído diante de todos, e agora aquilo era chamado de teste? O senhor acha que eu acredito nisso? Respondeu, firme. O empresário engoliu seco e continuou. Minha filha te ama. E se ela errou, a culpa é minha. Eu a pressionei para sair com aquele rapaz. Achei que seria o melhor para ela. Mas foi um erro. Um erro que a está destruindo. Ela não fala comigo, não fala com a mãe. Está em depressão. Você é o único que pode tirá-la disso. O jovem respirou fundo. Por um instante, sentiu pena. Mas logo a lembrança da cena na piscina voltou como uma lâmina cortando a compaixão. Ela é adulta, Sr. Joaquim. Ninguém a obrigou a fazer o que fez. Ela escolheu. E eu escolhi também, e não quero mais nada com sua filha, nem com sua família. Do outro lado da linha, o empresário insistiu. Falou de amor, de futuro, até mencionou oportunidades de negócios que poderiam surgir se eles se reconciliassem. Mas nada fazia sentido. Nada que dissesse apagaria o que Ana Maria havia feito. Ele manteve a postura. O senhor e sua filha não fazem mais parte da minha vida. Desejo sorte, mas acabou. E desligou. Naquela noite, o telefone voltou a tocar inúmeras vezes. Ora era ela, ora era o pai, ora até a mãe tentando interceder. Ele não atendeu mais. Bloqueou os números, fechou a porta e decidiu, nunca mais permitiria que voltassem a invadir sua vida. Mas, como descobriria depois, aquela família não desistiria tão fácil. Os dias que seguiram foram uma verdadeira maratona de insistências. Era como se a família de Ana Maria tivesse declarado guerra contra o silêncio dele. O celular, mesmo bloqueando números, parecia não descansar e sempre surgia uma nova chamada de um número desconhecido. Às vezes ele atendia sem querer e do outro lado vinham lágrimas, súplicas ou discursos preparados. Não bastasse isso, começaram as visitas inesperadas. Em 3 ocasiões diferentes, bateram à sua porta e a mãe, sempre com aquele olhar de quem queria ajudar mas não ousava desafiar o marido, o pai, tentando bancar o conciliador e até Ana Maria, com o rosto manchado de choro, pedindo para ser ouvida. Em todas, ele manteve a mesma postura e não abriu a porta. Ficava parado, em silêncio, escutando os ecos dos chamados até eles irem embora. Era doloroso, claro. Por mais raiva que sentisse, as memórias ainda o perseguiam. Às vezes, sozinho no quarto, se lembrava de momentos felizes, os passeios no shopping, as conversas ao telefone até tarde da noite, as primeiras confidências. Mas bastava a imagem da piscina voltar à mente para que tudo se desfizesse como fumaça. Até que, algumas semanas depois, veio a notícia que parecia coroar o absurdo da situação. Foi novamente Ágata, a prima fofoqueira, quem ligou. Ela está grávida, e disse, sem rodeios, e anda dizendo para todo mundo que o filho é seu. Ele quase deixou o celular cair da mão. Um misto de choque e indignação tomou conta do corpo, mas logo a razão falou mais alto. Isso é impossível. Sempre usei proteção, sempre. Ágata insistia que a versão de Ana Maria já circulava pela família, como se quisesse se limpar da imagem de traição jogando sobre ele a responsabilidade. Mas, dessa vez, ele não vacilou. Diga a todos que eu faço um teste de DNA amanhã mesmo, se for preciso. Se continuarem a usar meu nome nessa história, eu processo ela e o pai dela. A prima ficou em silêncio por alguns segundos, depois concordou em repassar o recado. E, de fato, nunca mais o assunto foi levantado. Ele começou a sentir que, finalmente, as investidas estavam enfraquecendo. Os telefonemas cessaram, as visitas inesperadas pararam. Era como se, aos poucos, aquela família tivesse aceitado que ele não voltaria atrás. Mas o destino, caprichoso como sempre, ainda aguardava uma última reviravolta. Os meses se arrastaram, mas a vida dele começou a retomar o ritmo. Voltou a se concentrar no trabalho, mergulhando nas responsabilidades como forma de anestesia. Acordava cedo, passava o dia entre cálculos, relatórios e orientações no canteiro de obras, e voltava para casa exausto. A solidão ainda doía, mas, pouco a pouco, transformava-se em força. Foi nesse período que ouviu os rumores. Ana Maria havia tido o bebê. A criança nascerá com alguns problemas de saúde, exigindo cirurgias e cuidados constantes. Por mais que tivesse todos os motivos do mundo para guardar rancor, ele não conseguiu evitar sentir uma ponta de compaixão. Desejou, em silêncio, que o menino tivesse forças para sobreviver e crescer saudável. A vida seguiu. Ele focava em subir de posição, e de fato subiu, e já não era mais o operário de antes, mas um gerente respeitado, com equipe sob sua responsabilidade. Era como se, ironicamente, a rejeição do sogro tivesse sido combustível para provar para si mesmo que podia muito mais. Então, anos depois, o inesperado aconteceu. Estava em um dia comum, saindo de uma loja
loja de ferramentas, quando viu uma figura familiar caminhando em sua direção. O coração gelou. Era o pai de Ana Maria. O homem parecia mais envelhecido, os cabelos grisalhos mais evidentes, e havia um ar de cansaço em seu rosto. Ele poderia simplesmente ter virado o rosto e seguido adiante, mas parou. O sogro, que outrora o desprezara, agora se aproximava com um sorriso quase forçado, estendendo a mão. Rapaz, que bom te ver. Quanto tempo, disse, como se fossem velhos amigos. O jovem, agora mais maduro, retribuiu o cumprimento com frieza. Estou bem. E o senhor? O empresário pigarreou, baixou os olhos por um instante, e então falou com uma sinceridade que ele nunca tinha visto antes. Eu errei com você. Com minha filha também. Fiz escolhas que acabaram destruindo tudo. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Ele ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção. Por dentro, uma mistura de sentimentos borbulhava, surpresa, raiva, e até uma estranha sensação de vingança silenciosa. O mesmo homem que um dia o chamou de inútil agora reconhecia seus erros. Depois de alguns minutos de conversa desconfortável, despediram-se. Ele pensou que seria o fim, mas, poucos dias depois, recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era novamente o pai de Ana Maria, desta vez, com uma proposta que mudaria completamente o rumo da história. A ligação chegou numa terça-feira à noite. O número era desconhecido, mas a voz, inconfundível, o Sr. Joaquim. Eu sei que você não queria mais falar comigo, mas preciso de um minuto da sua atenção. Ele respirou fundo. Por educação, deixou o homem continuar. Tenho pensado muito sobre o futuro do meu negócio. Não vou estar aqui para sempre, e preciso de alguém que dê continuidade ao que construí. Alguém com integridade, disciplina e caráter. Fez uma pausa, como se buscasse peso nas palavras. A única pessoa em quem consigo pensar é você. Por um instante, ele quase acreditou que tinha ouvido errado. O mesmo homem que, anos atrás, o tratara como lixo agora o escolhia para assumir sua empresa? O senhor está falando sério? Retrucou, incrédulo. Absolutamente. Quero lhe oferecer participação acionária, um cargo de liderança. Você é o tipo de homem que pode conduzir a empresa para o futuro. A proposta parecia tentadora, mas ele sabia que havia mais por trás. E qual é a condição? Perguntou, seco. O silêncio do outro lado foi revelador. Então, veio a frase esperada. Quero que você pense em perdoar a Ana Maria. Ela ainda te ama. Ela nunca se recuperou do que aconteceu. Eu sei que foi culpa minha. Eu a pressionei, mas ela merece uma segunda chance. Era isso. Não se tratava apenas de negócios. Era uma armadilha emocional. Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com firmeza. E Sr. Joaquim, agradeço a oferta, mas não estou interessado. Nem na sua empresa, nem na sua filha. O empresário tentou insistir. Falou sobre arrependimento, sobre erros que pesam na consciência, sobre como a vida dela havia se tornado um fardo e como só ele poderia resgatá-la. Mas, a cada palavra, a convicção do rapaz se fortalecia. Ela era adulta naquela época, é adulta hoje. Ninguém a obrigou a fazer o que fez. Foi escolha dela. E eu também tenho o direito de escolher. Minha escolha é seguir em frente. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. O tom do empresário mudou, quase quebrado. Eu só queria que você soubesse que a porta está aberta. A proposta ainda está de pé. Ele agradeceu, mas encerrou a chamada. E, ao desligar, teve certeza, pela primeira vez em muito tempo, estava completamente em paz com a própria decisão. A ligação ecoou na mente dele por dias, como um lembrete de um passado que já não lhe pertencia mais. Não havia raiva, não havia rancor, em apenas uma estranha sensação de compaixão distante. Era como olhar para um filme antigo. Você se lembra da trama, reconhece os personagens, mas já não sente mais nada. Nos corredores da empresa onde trabalhava, agora como gerente respeitado, era comum colegas comentarem sobre sua disciplina, sobre a forma como mantinha a equipe motivada. Ninguém imaginava que aquela postura tinha nascido da dor, da rejeição e das humilhações de anos atrás. Era a prova silenciosa de que até as feridas mais profundas podem se transformar em força. Às vezes, em momentos de silêncio, ainda pensava em Ana Maria, não com desejo de voltar, mas com uma espécie de compaixão resignada. Sabia das dificuldades que ela enfrentava criando o filho, das cirurgias, das noites mal dormidas. Desejava que a criança tivesse saúde, que crescesse livre dos erros cometidos pelos adultos ao redor, mas não havia espaço para mais nada além disso. Quanto ao pai dela, aquele homem outrora tão arrogante e controlador, agora não passava de uma lembrança quase triste. A vida o havia colocado de joelhos, mostrando que poder, dinheiro e orgulho não são escudos contra a verdade. Era tarde demais para ele consertar os estragos, e talvez essa fosse a maior punição de todas. Ele, por sua vez, seguia em frente. Ainda não havia encontrado outro amor, mas não tinha pressa. O tempo ensinara que o mais importante não era preencher o vazio a qualquer custo,
custo, mas saber reconhecer quando alguém realmente merece estar ao seu lado. Naquela noite, sentado sozinho em sua sala, olhando pela janela o movimento da cidade iluminada, sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. Pela primeira vez em anos, estava leve. O passado ficava para trás, e diante dele havia apenas um horizonte aberto. E, dentro de si, uma certeza inabalável: nunca mais permitiria que alguém o diminuísse, o desrespeitasse ou tentasse comprar sua dignidade. E você, no lugar dele, teria perdoado Ana Maria ou seguiria em frente sem olhar para trás? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E claro, se você gosta de histórias intensas como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho, e assim não perde as próximas reviravoltas que vêm por aí.